Essa semana e principalmente hoje, os mercados despencaram com algumas informações que vieram a público. Hoje, especificamente, foi a inflação dos Estados Unidos, mas a gente vai chegar lá. Antes disso, eu quero explicar o contexto da semana para você entender por que os mercados se movem da maneira que eles se movem. E eu quero começar falando da guerra na Ucrânia com a Rússia. Essa semana, o presidente Putin afirmou que vai atacar novos alvos se mísseis de longo alcance forem doados à Ucrânia. Essa fala vem depois do anúncio do presidente Joe Biden dos Estados Unidos de que o país estaria fornecendo à Ucrânia sistemas de foguetes e munições mais avançadas. Segundo a fala de Putin na televisão estatal, a entrega de novas armas a Kiev visa apenas arrastar o conflito armado pelo maior tempo possível. Lembrando que essa é obviamente a narrativa do Putin, enquanto Biden diria que é sobre dar uma chance de luta para os ucranianos. Putin seguiu dizendo que a Rússia tirará conclusões apropriadas caso haja essa entrega de mísseis e atacará instalações que ainda não foram visadas. E num clima de conflito geopolítico, eu trago também essa notícia que não repercutiu tanto nos mercados, mas é importante a gente manter a atenção, que a Coreia do Norte lançou mais 8 mísseis balísticos de curto alcance. Esse lançamento de mísseis marca o 17º lançamento da Coreia do Norte apenas esse ano. Isso aqui eu trouxe só pra gente lembrar que, assim como a questão de China e Taiwan, as tensões geopolíticas são praticamente constantes na nossa vida e sempre vão ser um risco para os mercados. Mas agora vamos falar de Estados Unidos, porque o que despencou os mercados, especificamente no dia de hoje, foi a leitura da inflação por lá, da qual eu já vou falar sobre. Antes eu quero falar da confiança do consumidor, que atinge uma mínima recorde no início de junho. O índice da confiança do consumidor da Universidade de Michigan caiu para uma mínima de 50,2 pontos nesse mês, ante uma leitura final de 58,4 em maio. Economistas consultados pela Reuters previam uma queda, mas apenas aos 58 pontos. Não uma queda tão drástica quanto a gente viu. E pensando sobre a confiança do consumidor, eu pensei em dar uma olhada na razão de poupança da população americana. E aí a gente vê um grande declínio desde aqui de março de 2021. Para explicar melhor o que ocorreu aqui, em 2020, com o suporte financeiro que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, proveu aos mercados, ele injetou muito dinheiro na economia. Paralelo a isso, o governo americano também fez os Stimulus Checks, que são basicamente um auxílio emergencial para todas as famílias americanas. Isso fez com que a taxa de poupança pessoal dos Estados Unidos tivesse um pico, vindo de 7,3 para 33,8 em abril de 2020. Porém, com o fim desse suporte financeiro, tivemos uma grande queda, mais um pico aos 26,6, então um constante declínio. E agora a gente se encontra nos 4,4 pontos, bem abaixo do que a gente se encontrava no patamar pré-pandemia. Isso nos indica que a maioria da população americana não tem mais uma grande quantidade de reserva de emergência, de poupança, o que não só traz riscos para os indivíduos que não consigam manter a sua fonte de renda, mas também desacelera a demanda por produtos, uma vez que parte dessa demanda vinha do dinheiro que tinha sido guardado na poupança americana. Por outro lado, tem esse outro gráfico aqui, que é o total do crédito ao consumidor. E aqui a gente pode ver que a tendência é de alta, mesmo depois de 2020 a gente continuou crescendo esse número. Ou seja, as pessoas estão mantendo mais altos níveis de consumo com o uso de crédito, porque as suas poupanças estão sendo drenadas. Esse é o tipo de situação que pode nos levar a um choque de demanda daqui a um tempo. Choque de demanda esse que provavelmente vai fazer com que as empresas invistam menos, produzam menos, contratem menos. E isso tudo sendo que a gente pode já estar numa recessão. Já tivemos um trimestre de decrescimento do PIB americano, e se o segundo trimestre do ano confirmar a tendência e seguir caindo, estará dada a recessão técnica para o país. Para piorar ainda mais a situação dos Estados Unidos, a inflação acelerou mais uma vez em maio, batendo 8,6% no acumulado dos últimos 12 meses. Esse é o maior valor desde 1981, quando a gente está falando do Core CPI, o núcleo do CPI, que exclui os preços de alimentos e de energia. A alta registrada foi de 6% nos últimos 12 meses. Ainda assim, uma aceleração em relação ao acumulado do mês anterior. Apenas no mês, a alta do índice de preços foi de 1%, uma grande aceleração depois do avanço de 0,3% em abril, e bem acima da previsão dos economistas consultados pela Reuters, que projetavam um aumento mensal de 0,7%. E com a inflação ainda mostrando uma aceleração, fica cada vez mais provável que o aumento da taxa de juros americana seja mais intensa do que o mercado já vem precificando. Com tudo que eu falei até agora, fica claro que a economia americana está numa situação super delicada. Investir no país hoje é assumir uma série de riscos. Porém, existem sim oportunidades de investimentos para o longo prazo nos Estados Unidos. Se você está interessado nisso, no final do vídeo eu vou deixar o meu último vídeo, onde eu sugiro duas empresas dos Estados Unidos pagando dividendos
convertidos em dólares pra gente, e eu ainda calculo o valor intrínseco das duas por 2 diferentes métodos pra gente ter uma noção de até quando a gente quer pagar. Mas vamos de Brasil, falando também da inflação, só que aqui a gente já teve uma desaceleração para o mês de maio, com o IPCA marcando 0,47%. No mês anterior o índice tinha ficado em 1,06%, e já era uma desaceleração do que visto em março de 1,62%. O acumulado dos últimos 12 meses, porém, é de 11,73%, o que é alto, mas é abaixo do acumulado dos últimos 12 meses imediatamente anteriores, que tinha sido de 12,13%. Aqui a gente vê o gráfico do acumulado IPCA nos últimos 12 meses, e apesar desse primeiro ponto de desaceleração não ser o suficiente para confirmar essa tendência, vamos manter a esperança que o acumulado de 12,13% tenha sido o máximo e que daqui a gente só venha a cair. Quando a gente olha para o que compõe o IPCA, a principal alta foi no grupo de alimentação e bebidas, com 2,06% apenas para o mês de abril. Tivemos uma deflação em habitação, outra alta forte em vestuário e transportes, principalmente transportes com 1,91%. Saúde e cuidados pessoais também subiu bastante, 1,77%. Falo também da criação de vagas formais no Brasil e da queda do salário inicial. Na comparação com abril de 2021, o salário inicial de entrada para o trabalhador caiu 8,7%. De todo jeito, foram abertas 196.966 vagas de carteira assinada em abril, e segundo dados do CAGED, o setor de artes, cultura, esporte e recreação foi o que teve a principal queda no salário inicial, passando de 3.441 em abril de 2021 para 2.808 em abril de 2022, representando um recuo de 18,4% no rendimento da admissão desse setor. A segunda maior queda foi do grupo de serviços domésticos, marcando 14,7% na comparação com abril de 2021. O grupo de atividades administrativas e serviços complementares também tiveram uma redução real de 14,1%. E apesar dos sinais para nossa economia não serem tão agravantes quanto são os dos Estados Unidos, a gente também tem sinais negativos. Olha a nossa inadimplência atingindo o nível recorde em 12 anos. A proporção de famílias inadimplentes no país chegou a 28,7%, o maior percentual registrado desde janeiro de 2010. Outros dados importantes, principalmente para quem investe em bancos, é que 10,8% dos inadimplentes dizem não ter condições de pagar suas dívidas. E talvez o mais importante, por vir com uma taxa de juros tão alta, é que o endividamento com cartão de crédito está batendo níveis recordes entre as famílias com alta renda. O comprometimento médio da renda familiar com dívidas chegou a 30,4% para o mês de maio, maior percentual desde agosto do ano passado. Num tema mais político, eu quero falar do projeto limitando a cobrança do ICMS e proibindo a cobrança do mesmo sobre a bandeira tarifária da conta de luz. O texto ainda será votado pelo Senado, mas ele não fala só da conta de energia. Existe também um projeto para um teto de 17% no ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. O mesmo deverá ser votado na segunda-feira e, se aprovado, irá para aprovação do presidente. Mas é importante falar disso aqui, porque um grande medo que surgiu nos investidores essa semana foi que, com a limitação do ICMS sobre combustíveis, a competitividade do etanol seria praticamente perdida, o que trouxe repercussões negativas para empresas produtoras do mesmo, como a Raízen e a São Martinho, e também, é claro, a Cosan, controladora da Raízen. Quero falar também da confiança do empresário industrial, que bate o maior nível desde outubro de 2021. O índice de confiança do empresário industrial subiu 1,3 ponto em junho, de 56,5 para 57,8. Todos os componentes do índice subiram no mês de junho. O índice de confiança em relação às condições atuais avançou 2,1 pontos, de 49,4 para 51,5, ou seja, se colocando acima da linha do otimismo de 50 pontos, enquanto o índice de expectativas subiu 1 ponto, alcançando 61, indicando um grande otimismo para a indústria nos próximos 6 meses. E para finalizar, eu falo aqui das vendas do comércio no Brasil, que avançaram 0,9% no mês de abril, sendo essa a quarta alta consecutiva. Em relação a abril do ano anterior, temos um crescimento de 4,5%. Os destaques positivos foram com os subsetores de móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuário e calçados, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e outros artigos de uso pessoal e doméstico, com altas de 2,3%, 1,7%, 0,4% e 0,1% respectivamente. Entre as quedas, o estudo destaca combustíveis e lubrificantes, hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, livros, jornais, revistas e papelaria, além de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com quedas de 0,1%, 1,1%, 5,6% e 6,7% respectivamente. E vamos aos destaques da semana. Primeiro eu quero mostrar para vocês o mapa do S&P 500 na perspectiva do dia, só para a gente ver o estrago que os dados da inflação americana causaram no mercado hoje. Mas mesmo na perspectiva semanal, a coisa tá só pior. As quedas
quedas que a gente está vendo ainda maiores, Microsoft caindo mais de 6%, Apple quase 6%, Nvidia quase 10%, Amazon mais de 10%. Então o período de medo e queda continua persistindo nos mercados. E como eu já venho falando há muito tempo, há vários vídeos, isso deve continuar. Já quando o assunto é Ibovespa, só hoje a gente caiu 1,51%, mas na semana a gente já acumulou uma queda de 5,06%. Basicamente aconteceu o que eu tinha falado semana passada, a gente veio de encontro às médias móveis de 20 e 50 períodos, não tivemos força, fomos rejeitados e agora a gente está se aproximando daqui da média móvel de 200 períodos. Pode ser que, assim como o dólar fez há um tempo atrás, ao ser rejeitado na média móvel de 20 períodos, encontre suporte na de 200 e volte a subir, mas estamos num período incerto tanto para o dólar quanto para o Ibovespa. Essa semana até o dólar subiu bem, 1,72% hoje e 4,46% no acumulado da semana, fechando acima dessa média móvel de 20 semanas, o que é um sinal positivo. No S&P 500 a queda foi de 5,06% para a semana. E quem voltou a subir depois de um tempo de estabilização, depois dessa pequena correção aqui, foram os juros pagos pelos títulos do Tesouro de 10 anos, que subiram 7,41% essa semana e fecharam pagando 3,15% ao ano. O índice asiático mostrou um pouco mais de estabilidade, com uma queda de apenas 0,68% para a semana, porém também mostrando uma rejeição da média móvel de 20 semanas. Já o índice europeu caiu 3,94% na semana, também rejeitado pela média móvel. Todos os ativos de risco, todas as ações estão tendo um momento difícil, porque estamos num período de contração monetária. Esse período difícil para os mercados não deve passar tão cedo, mas também nos traz oportunidades. O ouro essa semana subiu 1,17%, o petróleo se manteve praticamente estável com uma variação de 0,13% apenas, e o Bitcoin volta a cair 2,39%, porém já é mais uma semana encontrando suporte aqui pelos 28, 29 mil dólares. Ainda assim, é a segunda semana consecutiva que a gente vê bastante força vendedora, mais perto aqui dos 30 mil dólares. Se fosse para chutar, eu diria que a tendência ainda é de queda. Na Ethereum, a coisa está ainda mais acentuada, com uma queda de 7,19%, perdendo esse nível que tinha sido suporte nas semanas anteriores, ao contrário do Bitcoin. Bom, essa é a situação atual, foi isso que rolou nessa semana, e o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar o que você gostaria de ver de diferente por aqui, e até a próxima!